O que eu fiz para merecer tudo isso? Alguma vez você já se perguntou isso? Acredito que sim, né? Todos nós, em algum momento, já nos questionamos ou já questionamos a Deus o porquê de estarmos passando por determinada situação, o porquê de estarmos vivendo tal conflito ou sofrer alguma perda. E nós questionamos, é natural do ser humano questionar, porque nós sempre temos uma ideia de merecimento, tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente sempre tem a ideia de que se eu estou sendo abençoado é porque eu mereço ser abençoado, ou se eu estou passando por algo difícil é consequência de alguma coisa, é um castigo, algo do tipo. Às vezes pode até ser, mas nem sempre. Nem sempre a gente recebe aquilo que merece. Interessante que uma vez eu vi uma frase que diz mais ou menos assim, que a graça é aquilo que você recebe sem você merecer. E a misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. Mais ou menos assim. Porque o que nós merecíamos, na verdade, era o castigo. E esse castigo Jesus tomou no nosso lugar, quando ali na cruz, a palavra diz no livro de Isaías, no capítulo 53, que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas muitas vezes a gente se questiona por que está acontecendo isso comigo, e às vezes até a gente quer se auto-justificar diante de Deus, dizendo eu sou uma pessoa tão boa, eu desejo sempre o mal para os outros, eu nunca desejo o mal, só desejo o bem, sempre faço o bem para as pessoas, procuro ser uma pessoa honesta, uma pessoa decente, fazer tudo direitinho, tudo certinho. Então por que está acontecendo isso comigo? Na verdade, a gente não, como eu já disse, a gente não merece aquilo que é bom. Tudo que é bom que Deus nos dá é por misericórdia. É aquilo que nós não merecemos. É o favor do Senhor sobre nós. E num episódio, quando Jesus estava passando ali por um determinado local e trouxeram até ele um cego de nascença. E quando aquele homem estava diante de Jesus, seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele para ele ter nascido assim cego? E Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus, ou para que as obras de Deus fossem feitas, manifestas através da vida dele. E é sobre isso que eu quero falar contigo, que está me assistindo. Que você pode ter a certeza que tudo que você está vivendo, se não foi algo que você semeou de ruim, é claro, se você não vê como isso sendo uma consequência de algo que você fez, porque também existem consequências, mas se é aquela situação que você não está entendendo por que você está vivendo, você pode crer que você está passando por isso para que se manifeste a glória de Deus através da sua vida, para que Ele mostre os propósitos dele, como diz o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada, com a glória que há de ser manifestada. Tudo, na verdade, faz parte de um processo. Você, você pode se lembrar de casos da Bíblia, como é que Moisés ia libertar o povo de Deus se ele não tivesse vivido 40 anos no palácio para aprender a ler, a escrever, como nós teríamos hoje o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, como nós teríamos os registros de tudo aquilo que Deus fez, como ele teria tido sabedoria para conduzir o rebanho do Senhor no deserto se ele não tivesse passado também outros 40 anos pastoreando ovelhas, vivendo ali de uma maneira completamente diferente da que ele vivia no palácio, como Esther ia libertar o povo dela de ser, livrar o povo dela de ser morto, se seu primo Mardoqueu não tivesse sido levado como cativo de Jerusalém para aquele lugar e eles não estivessem ali em Suzã, todo o povo teria sido dizimado se ela não tivesse sido levantada como rainha daquela nação, como José teria libertado aquele povo da fome, teria salvado
toda a sua parentela da fome, se ele não tivesse sido mandado como escravo para o Egito. Então, todas as situações ruins, todas as coisas difíceis que estão acontecendo, são, na verdade, para que se manifeste a glória de Deus, para que Ele cumpra os propósitos dEle na minha e na sua vida. É como Jesus disse uma vez: o que eu faço vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. O que importa, na verdade, é a pessoa que você está se tornando através desse processo. Às vezes você sonha tanto com a vitória, com uma conquista, mas é muito mais importante tudo que você está aprendendo, a forma como você está sendo moldado por Deus ao longo desse processo. Nada paga a pessoa que nós nos tornamos diante das adversidades, das circunstâncias, porque Deus está moldando nosso caráter, Ele está nos ensinando a depender dEle, Ele está nos ensinando que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E você pode se lembrar que a palavra diz que todas as coisas em soma, todas as coisas juntas contribuem para o nosso bem, sejam elas as coisas boas ou sejam as coisas ruins. Deus não desperdiça nem as nossas dores. No final, tudo contribui para que se cumpram os propósitos dele. Então, aguenta firme. Eu posso dizer para você que eu também estou passando por um processo que às vezes dói, que às vezes machuca, mas Deus já tem falado ao meu coração que as áreas em que Ele está me curando é para que Ele me use para curar outras pessoas. Às vezes, eu tenho certeza, não é às vezes, não sempre, tudo que nos acontece é para que a gente possa repartir com outras pessoas, como disse o apóstolo Paulo, consolar com as consolações que nós temos sido consolados. Tudo que você recebe de Deus é para você repartir e para o nome dele ser glorificado. Então descansa, confia, porque Deus está no controle de tudo e isso é só um processo para te deixar mais maduro e fazer com que você viva tudo que Deus projetou para a sua vida. Deus abençoe.